Olá pessoal, depois de nós termos visto a estrutura de string, assim como também as tuplas, chega um momento que nós trabalharmos com as listas. As listas, como eu já falei anteriormente, elas se diferenciam das tuplas porque você pode alterar o conteúdo de uma lista, né? Nós já vimos strings, tuplas, e agora a gente vai trabalhar com strings. Observem que para nós criarmos as listas, elas são criadas utilizando, observem aqui, os colchetes, diferentemente das tuplas que são criadas utilizando os parênteses. Já os dicionários, quando nós vamos ver mais adiante, eles são criados utilizando as chaves, como vocês estão vendo aí. Veja só, eles são criados, no entanto, para referenciar, como nós vamos ver, utilizando os índices. Então eu os referencio igualmente utilizando os colchetes. Isso na referência, não na criação. A gente vai ver alguns exemplos. Então as listas, vejam só, eu posso criá-las vazia, como vocês estão vendo aí, né? Eu estou criando uma lista fruta. Observe que eu crio fruta como sendo uma lista vazia, né? Ou então eu posso ter elementos na sua criação já inseridos, como vocês estão vendo aí. Então esses objetos eles foram inseridos na criação, tá certo? Da mesma forma como nas tuplas, existe uma indexação, né, que é iniciada por 0, 1, 2 assim por diante. E existe uma outra forma de indexar, que é considerar o último elemento como sendo menos 1. E aí menos 1, menos 2, né, do final para o começo. É uma outra forma de nós referenciarmos as listas, assim como nós fizemos com as tuplas, tá certo? Então observem que o referenciamento acontece tal qual nas tuplas, né? Suponhamos que eu queira no índice 4, abacaxi sendo o índice 0 e a pera sendo o índice 4, eu posso, perceba, atribuir um outro objeto para esse fragmento cujo índice é o 4, e no caso em específico aí dessa lista, ele vai sobrescrever o conteúdo que está na pera, né? Uma vez que eu tenho pera, ele vai sobrescrever e a laranja vai ocupar o lugar dele. Isso eu não podia fazer nas tuplas. Isso, se eu tentasse fazer nas tuplas, ia indicar um erro. Então há uma diferença em relação às listas, em relação às tuplas, tá certo? Observe que eu posso inserir elemento na minha lista. Percebam que utilizando, eu tenho aqui a minha fruta, o meu objeto fruta, né? Utilizando ponto e agora um método append. Com esse método append eu posso adicionar elemento no final dela, tá? Eu posso adicionar um elemento na minha lista utilizando o método append. E observem que existe um autoincremento aí da indexação da minha estrutura. Então, dando prosseguimento, né? Se eu quiser inserir no início, eu posso também utilizar um outro método chamado insert. Nesse insert aqui eu tenho que dizer qual é a posição onde eu quero inserir, tá? No caso, eu quero inserir aqui na posição 0, então eu quero inserir uma maçã verde nessa maçã verde, 0. Então, utilizando o objeto fruta, ponto, e o método insert, eu insiro na posição 0, e ao inserir na posição 0, perceba que ele empurra os demais elementos, tá? Eu estou inserindo no início da minha lista, e eu empurro os demais. E aí a indexação é atualizada, tanto a indexação crescente quanto a negativa, né? Se eu quiser remover um elemento, agora eu posso utilizar o método pop, e com o pop eu removo utilizando a indexação. Perceba que a indexação aqui é a indexação 3. Então eu iria remover o elemento cujo índice é 3. Portanto, o limão ele vai embora, tá certo? Um outro método que eu posso utilizar, só que agora eu posso remover o elemento indicando qual elemento a ser removido. Então eu utilizo o objeto a ser trabalhado, no caso a fruta, e aqui um método remove. Então perceba que eu quero remover o morango, tá? É preciso ter um pouco de cuidado quando você for remover, porque vai que você tenta remover um elemento que não existe na sua lista. Então tem que tomar cuidado. Falando ainda do pop, se porventura eu queira remover sem utilizar nenhum índice, ele remove do final. Então ele remove o elemento cujo índice é o menos 1, tá? Então ele removeria lá o último. E o remove, é interessante que nós coloquemos uma condição, né, antes do remove, porque é preciso que eu verifique antes da remoção se existe esse elemento a ser removido. Então se eu quero remover o morango, eu pergunto, olha, o morango está na minha lista fruta? Então caso ele esteja, então a condição dá prosseguimento, em caso verdadeiro, e aí ele remove esse elemento. Então é interessante ter cuidado
e aí a lista é refeita, perceba que a reindexação é atualizada, beleza? Então até então nós estávamos trabalhando com inserção e remoção, mas eu também posso utilizar fragmentos da minha estrutura composta. Então observe aqui, originalmente eu tenho o meu objeto fruta, que possui uma estrutura composta, que tem todos esses elementos que estão listados aí, certo? E eu tenho agora um outro objeto, uma outra variável salada, e eu quero pegar alguns elementos que estão na minha variável fruta para a salada. Então observe que eu utilizo o range, né? Utilizo o range que vai do 1 até o elemento que antecede o elemento 5. Então, isto é, até o 4. Então, esse fragmento aqui, tá certo? Então, essa sublista é passada para a variável salada, certo? Muito bem. Você pode também utilizar um método chamado sort. Esse método sort é um método para ordenação, tomando como princípio a ordem alfabética. Então observe, eu tenho maçã, abacaxi, uva, morango, laranja, maçã vermelha, banana. E se eu utilizar esse método para a minha fruta, eu ordeno utilizando, por princípio, a ordenação. Da mesma forma, posso fazer o contrário. Caso dentro do argumento do método sort eu coloque aqui uma condição, né, onde eu atribuo para reverso o valor verdadeiro. Então ele vai, no caso, ordenar de maneira contrária, tá certo? De forma decrescente, tá bom? Eu posso, como vocês veem aí, podem observar aí, eu posso adicionar, certo? A minha variável salada. Observe um fatiamento da variável fruta, certo? Então, observem, eu posso, obviamente que esse fatiamento ele está fatiando praticamente toda a minha variável fruta, e aí eu atribuo para o primeiro elemento da minha variável salada, né, o elemento índice 0, todo o conteúdo da minha fruta, certo? Depois que eu fizer isso, se eu pedisse para utilizar novamente um método append para a salada, então no índice 2 ele adicionar os mesmos elementos, certo? Então observem aí como é que ficaria a salada, né? Perceba que a salada é uma lista, então nós temos aí uma lista de listas, né? Então o primeiro elemento da salada, o de índice 0, contém esses elementos aqui, o de índice 1 o de índice 1 possui esses elementos, uva e maçã verde, e o de índice 2, né, morango e laranja. E na forma de referenciar, por exemplo, eu tendo essa minha lista salada, se eu quisesse, veja só, referenciar como sendo uma matriz, por exemplo, a variável salada, cujo índice é 0, isto é, está entre esses dois aqui, né, cujo índice, o segundo argumento também é índice 0, então é o primeiro aqui, ó, certo? O elemento que eu estou me referindo, no caso, abacaxi. Então, com isso, nós terminamos o conteúdo de lista e vamos começar o conteúdo relacionado dos meus dicionários de dados. Olá, pessoal, chegamos à nossa última estrutura composta, no último tipo composto que a gente vai trabalhar. E esse último tipo composto ele é interessante e importante porque ele estará presente nas atividade da primeira semana, são os dicionários de dados, certo? Observem mais uma vez, retomando aqui os princípios, observem que o dicionário de dados ele pode ser construído utilizando aqui as minhas chaves, tá certo? Então existem duas maneiras de nós construirmos, inicializarmos os dicionários. A primeira utilizando o dict, certo? Só que nesse caso aí, dict tendo um argumento vazio, ele é criado inicialmente o dicionário vazio, certo? Ou tal qual as outras estruturas que nós havíamos feito novamente, o dicionário ele pode ser construído utilizando chaves. Nesse caso aí, percebam que o dicionário ele é construído, ele é criado e vazio, tá bom? No entanto, ele pode ser criado como um registro, certo? Então, observe aí que os elementos desse meu registro, percebam que o referenciamento é feito pelo nome,
cujo conteúdo é Pedro, e um outro campo, considerado como referenciamento também idade, cujo conteúdo é 25, certo? Então observem, eu tenho aqui uma variável, que é a variável dados. Essa variável, na realidade, é uma variável composta, isto é, ele tem mais de um elemento, ok? Sendo que o primeiro elemento, ao invés de ser referenciado como acontecia com as strings, com as tuplas e com as listas, por um índice, por um valor, ele é referenciado por um nome. Isto é, pode-se dizer que isso é um campo. Então, o campo nome, certo? Cujo conteúdo já foi atribuído para ele, é Pedro. E um outro campo, aqui um outro fragmento, no caso a idade, cujo conteúdo é 25, como vocês estão vendo aqui, certo? Se eu quiser, por exemplo, imprimir o conteúdo, certo? Do fragmento cujo referenciamento é o campo nome, então eu posso fazer como vocês estão vendo aí, certo? Então observem que aí ele imprimiria Pedro, perceba, eu estou imprimindo do meu dicionário de dados o conteúdo do campo nome, isto é, Pedro. Da mesma forma posso fazer isso com idade, no caso como vocês estão vendo aí, tá certo? Só que tem um detalhe, se eu quiser adicionar um novo fragmento, se eu quiser adicionar um novo elemento, tá? Isto é, se eu quiser adicionar um novo campo, em específico aqui, observe que eu estou adicionando ao novo campo sexo, certo? Um conteúdo M, de masculino, e aí ele é adicionado um novo campo a esse meu dicionário de dados. Nada mais é do que um registro. É a ideia, é o princípio de registro, tá certo? Muito bem. Então adicionei aí, né? Agora, se porventura eu quiser remover de dados o campo idade, eu utilizo dessas maneiras como vocês estão observando aí, utilizo del, dados, né? E idade. Então eu removo, no caso, a idade em questão, tá bom? Então observem, se eu tiver aí um registro utilizando os nomes título, ano, percebam que eu tenho aqui o meu dicionário filme, né? Com o título, ano e diretor, já atribuindo valores para ele, já referenciando, né? Valores para ele. Perceba que aí Star Wars, cujo conteúdo, né, é o conteúdo de título, o ano e o diretor. Então essa é a sintaxe de se manipular dicionário no Python, certo? Só que veja bem como eu posso trabalhar com essa estrutura. Se eu quiser, porventura, nesse dicionário filme, se eu quiser imprimir o valor, tá, relacionado ao filme, certo? Então eu dou um print e ele vai me aparecer justamente os valores relacionados a minha variável filme. Eu também posso pedir para, ao invés de imprimir os conteúdos, eu posso pedir para imprimir as chaves, cujos valores é título, ano e diretor. Então observem aí, posso ter outra maneira. E existe uma terceira maneira que é imprimir os dois relacionados, tanto o conteúdo quanto a referência. Isto é, se eu pedir para imprimir do objeto filme, utilizando o método itens, né, filme.itens, então ele vai imprimir tanto, perceba aqui, o campo, quanto também o conteúdo, tá? Agora, observem que se eu quiser pedir para imprimir numa sequência todos os campos relacionados a esse dicionário, a esse registro, utilizando a estrutura de repetição, perceba, eu utilizo aqui tanto a variável k para caracterizar as chaves e v para caracterizar os valores, tá? Aí perceba, eu utilizo mais uma vez itens, né? Um método de filmes, tá? E aí, ao passo que a estrutura de repetição for se auto-incrementando, ele vai aparentar justamente o primeiro campo com o seu primeiro conteúdo, depois o segundo campo, segundo conteúdo, que é e o terceiro campo, que é diretor, com o seu conteúdo, que é George Lucas, tá? De acordo com o que está sendo impresso aqui.